do grupo são. Agora sua voz sumiu. Parece que ela caiu, né? Vou esperar ela voltar. Antes do grupo são o Arthur Campos, Larissa Carolina, eu, Lorena, Marina Júnior, o Matheus Felisberto, Natália Faria, o Pedro Lucas e a Rafaela Giovana. Pode passar, Marina. Vamos falar um pouquinho aqui da introdução. A colunariose, né, ela é uma das principais doenças infecciosas de peixe de água doce em todo o mundo. Essa doença ela é causada pela bactéria Flavobacterium colunaris. Ela comete tanto os peixes, né, cultivados quanto os peixes de vida livre. Tem relatos de infecção em carpas, em salmonídeos, em tilápias, em bagres e peixes ornamentais. No Brasil, não tem dados sobre esse impacto na produção de peixe, não. Só que tem surto dessa doença que é frequentemente observado nas pisciculturas nacionais. Apesar de ser um patógeno clássico, né, de peixes e há bastante tempo caracterizado, esse micro-organismo também ele continua sendo um dos principais problemas sanitários para a piscicultura de água doce no Brasil. Pode passar, Marina. Aqui, ó, o agente etiológico, ele é o Flavobacterium colunaris. Ele pertence à família Flavobacteriaceae. Essa bactéria ela é capaz de sobreviver na água de cultivo por até 2 anos, mantendo sua infectividade por até 5 meses. A ocorrência dessa doença ela também está associada a fatores predisponentes, que aumentam, né, a susceptibilidade dos animais ao agente etiológico, que é essa bactéria. Tem amostra com alta virulência que pode infectar também os peixes sadios. Porém, tem os fatores de risco, né, que provocam estresse nos peixes e desencadeia esses surtos. Essa doença, ela foi conhecida por muitos anos com o nome de flexbacteriose. A Flavobacterium, ela é uma doença, né, que apresenta peculiaridades quanto ao seu isolamento de cultivo in vitro. Em geral, né, o cultivo desses micro-organismos ele é realizado em meios relativamente pobres em micro-organismo, só que uma substância presente ela é muito essencial, que no caso seria o colágeno. Os principais meios de cultura utilizados para esse isolamento é o meiordal, o caldo ou o argachie. Pode passar. Sobre a morfologia, a bactéria Flavobacterium columnaris é considerada um bacilo longo, gram-negativo, de crescimento estritamente aeróbio, que não possui esporos e não possui flagelo. Sua principal característica é a motilidade por deslizamento em superfícies sólidas. As colônias são planas, podendo adquirir 3 tipos de bordas: rizoide, mucóide ou em formato de favo de mel. Essas colônias possuem coloração amarelada. Esse pigmento é denominado flexirrubina. Sua multiplicação é por divisão transversa. A virulência dessa bactéria deve-se à habilidade de fixação no tecido do hospedeiro por meio de adesinas e de fugir de barreiras físicas de defesa. A secreção da enzima condroitina acelise está relacionada à sua capacidade de invasão dos tecidos. Essa bactéria não possui especificidade, acometendo praticamente todas as espécies de peixes cultivados. Na imagem aí, no slide, a gente pode ver o isolamento dessa bactéria, né, a Flavobacterium columnaris, em MHS, onde pode-se verificar a morfologia rugosa rizoide, com coloração amarelada, característica dessa colônia, sendo essa morfologia a de maior virulência dessa bactéria. Pode passar.
A patogenia dessa bactéria, ela está diretamente ligada à capacidade da bactéria em produzir e liberar proteases extracelulares, né, que vão degradar os componentes do tegumento. Como a Rafa já disse, um dos principais dela vai ser a condroitina AC liase, que ela é capaz de degradar o sulfato de condroitina, que atua na formação de cartilagens e de outros tecidos conjuntivos. Também ocorre uma influência sobre o ácido hialurônico, que também está presente no tegumento. A Faveolbacterium colunare, ela possui uma facilidade enorme aí de aderência na pele, brânquias e nadadeiras. O acometimento corpóreo amplo, ele pode acabar provocando uma infecção septicêmica. Só que esses quadros de infecção, eles são raramente observados. Normalmente são lesões mais locais. Um fator que é de extrema importância é a replicação branquial. Uma vez que essa bactéria está infectando essa região, ela vai provocar uma dificuldade respiratória, levando, assim, um animal a uma morte por hipóxia. Foi feito um estudo no Egito por Mohamed Ahmed em 2011, que teve o objetivo de observar lesões que vão além dessas lesões tegumentares. E aí, nesse estudo, observou lesões no fígado e nos rins. No fígado, os animais apresentaram necrose, congestão de vasos sanguíneos e a presença aí de tecido paraquimatoso fibroso. Já nos rins, também houve necrose, teve também a degeneração moderada nos revestimentos epitelial dos túbulos renais e também o encolhimento dos glomérulos. Então, além das lesões tegumentares mais comuns, houve aí a afecção desses outros órgãos. A Faveolbacterium, ela é uma bactéria oportunista e, na grande maioria das vezes, ela está presente na microbiota normal do peixe, na pele, guerras, nadadeiras e também na água. Isso quer dizer que ela precisa de um evento maior, um fator externo, para que ela possa ir, infectar esses animais e provocar surtos dentro de um plantel. Então, para isso, a gente tem vários fatores de risco. Exemplos são a manipulação grosseira desses animais, podendo aí provocar estresse, provocar lesões, variações bruscas de temperatura da água em que esses animais estão sendo submetidos, qualidade da água, uma água de uma sujeira, de péssima qualidade, ela favorece a proliferação da Faveolbacterium colunare, densidade de estocagem, uma vez que os animais estão submetidos aí a uma alta concentração em pouco espaço, também vai favorecer a proliferação, doenças parasitárias associadas, porque como é uma bactéria oportunista, ela pode acabar infectando o animal através de outra infecção já estabelecida, por outro tipo de bactéria, vírus, micro-organismo. E também por lesões mecânicas no tegumento. Aí lesões diversas, de diversos fatores. Pode ser no tanque, pode ser lesões provocadas por funcionário. Essas lesões, elas vão ser uma forte porta de entrada para o sistema desses animais, para a Faveolbacterium colunare. No Brasil, a gente possui surtos comumente observados aí nos primeiros dias pós-eclosão em laboratórios de larvicultura, durante o processo de masculinização, principalmente quando estão em situações de alta densidade, em momentos de pós-transporte e pós-povoamentos de tanques-redes. Então, quando esses fatores ocorrem, quando esse manuseio dos animais são feitos de forma incorreta, ou em equipamentos sem manutenção, ou equipamentos não apropriados, eles vão favorecer a proliferação da Faveolbactéria, levando assim a surtos no plantel. Esse surto, ele pode ocorrer de forma hiperaguda, com mortalidade de 80% do lote em 24 a 48 horas após o início das manifestações dos sinais clínicos. Outra característica importante que já foi observada é que em regiões de clima temperado, esses animais dessas regiões, eles apresentam principalmente infecção observada nas brânquias, já em animais de regiões tropicais, no tegumento em geral. Pode passar. Agora, alguns achados histológicos. A primeira lâmina é a lâmina de um peixe acometido pela Faveolbactéria.
Na seta laranja, mais à direita da lâmina, vocês observam aí um epitélio, umas células epiteliais normais do tegumento desse animal. Já para a esquerda, na célula preta, você pode observar aí uma degeneração desse epitélio, causado pela colunariose. Na lâmina ao lado da direita, você possui uma coloração de prata que demonstra aí um grande número de bactérias. Cada filamentozinho enegrecido desse aí, filamento preto, é uma bactéria infiltrada na derme do animal. Embaixo, possui duas lâminas comparativas. A primeira lâmina é uma lâmina normal, mostrando aí as lamelas da brânquias de um animal, não infectado pela flavobactéria. Já na segunda, é após a infecção. Você pode observar aí que ocorreu uma perda estrutural e da integridade das lamelas primárias, e também tem uma hiperplasia do epitélio interlaminar. Você pode observar aí que houve uma coloração maior e um aparecimento de células mais acomodadas nessa região. Pode passar. Então, a transmissão da columnariose ocorre através de injúria causada na pele pelo manejo, que pode comprometer a saúde do peixe. Assim, é importante atentar para a água em que o animal será criado. Sabendo que a sobrevivência dessa espécie é baixa em água com pH menor que 7 e baixa quantidade de matéria orgânica. Essa bactéria não tolera salinidade elevada na água, pois isso dificulta a sua sobrevivência e multiplicação. Dessa forma, interrompe o curso da doença. Essa bactéria também é resistente aos antimicrobianos, que normalmente são bastante utilizados na piscicultura. Pode passar. Tá dando para me ouvir? Tá, acho que tá. Na fase inicial, né, dessa doença, a gente vai ter alguns sinais clínicos que eles vão ser característicos, como anorexia, letargia, melanose, erosão de nadadeiras, principalmente das nadadeiras dorsal e caudal. Já com a evolução da doença, cerca de 24 a 48 horas após o contágio, vai ocorrer o acometimento dos tecidos adjacentes e vai causar uma erosão completa das nadadeiras. E isso vai levar à necrose da pele e do tecido muscular. Macroscopicamente, a gente vai observar áreas esbranquiçadas, né, na pele desses animais, principalmente na região dorsal e na região caudal do corpo. Já microscopicamente, vai visualizar alterações patológicas, como hiperplasia branquial, e já em casos mais graves, né, dessa doença, a gente vai observar fusão de lamelas e até de filamentos branquiais. Na imagem abaixo aqui, a gente tem uma figura, né, que mostra os sinais clínicos da columnariose em peixes. Aqui na figura a gente tem indicado pela setinha preta erosão de nadadeira caudal em um peixe pacamã. Aqui na B, a gente tem erosão de nadadeiras caudal e dorsal em um peixe tilápia do Nilo, né? Aqui na C, a gente tem indicado pela setinha necrose da pele em um peixe pacamã. Na letra D, a gente tem indicado pelas setas lesões em forma de cela em pacamã. Eles dão esse nome porque a lesão lembra um formato de uma cela de montaria, então tem esse nome. E aqui na figura a gente tem um alevino de tilápia, que nas setinhas indica necrose da pele na região dorsal e região cranial.
No diagnóstico da columnariose, nós temos que ele é baseado no isolamento e na identificação da bactéria a partir de peixes moribundos, né? Quando esses peixes têm uma sintomatologia clínica sugestiva da doença. Apesar da columnariose ser uma doença comum que pode contaminar quase todos os tipos de peixe de água salgada, ela ainda é frequentemente subdiagnosticada, né? Ou seja, tem um diagnóstico incompleto. O não crescimento em meios de cultura convencionais e a rápida evolução da enfermidade faz com que dificulte o seu diagnóstico. Para o diagnóstico, os animais moribundos, eles devem ser enviados preferencialmente vivos ao laboratório. Mas eles também é possível também realizar, né, o diagnóstico a partir de animais enviados resfriados, tendo caixas isotérmicas com gelo, e o tempo para transporte máximo recomendado nesse caso é de 48 horas. O congelamento, ele promove a lise das células da Flavobacterium columnare, pois faz com que tenha formação de cristais de gelo e o rompimento da célula bacteriana, né, em temperaturas abaixo de 0 graus Celsius. Então, sendo assim, o envio do material congelado não é recomendado para o diagnóstico bacteriológico da doença, mas a partir do material congelado é possível ter detecção do patógeno por métodos moleculares. Os principais tecidos são utilizados para o isolamento da bactéria são rim, fígado, tecido subcutâneo adjacente às áreas de necrose da pele e tecido braquial nos casos de infecção desse órgão, né? Seguidamente, ao isolamento em culturas puras em meios específicos, a morfologia da colônia, a morfologia microscópica na coloração de Gram e testes de catalase e oxidase são utilizados como primeira triagem, né? A confirmação da espécie bacteriana é realizada por testes fenotípicos e moleculares, que são o PCR e o PCR em tempo real. Com a propagação dos métodos moleculares, diversas técnicas têm sido utilizadas para a confirmação da espécie bacteriana e para a detecção, né, da bactéria Flavobacterium columnare. A primeira ferramenta molecular padronizada para o diagnóstico da Flavobacterium columnare é o PCR e sequenciamento do gene na subunidade 16S no RNA ribossoma. Outro método utilizado é a PCR espécie específica, que confirma e detecta a Flavobactéria. O método PCR espécie específica apresenta uma grande eficácia no diagnóstico da doença. Na imagem aí abaixo, né, mostra o produto da PCR espécie específica para a Flavobacterium columnare, com um peso molecular aí de 675 pares de base. Após a eletroforese em gel de agarose a 2%. O número 1 aí na imagem é o marcador do DNA, né? E os números 2 ao 5 são as amostras da Flavobacterium columnare. Como um método complementar, outros métodos mais modernos, como, por exemplo, o PCR em tempo real, são disponíveis para a confirmação e a detecção desse patógeno, a partir de amostras de tecidos. Pode passar. Falar um pouco sobre controle, prevenção e o tratamento. O controle adequado da columnariose vem com a adoção, né, de medidas para evitar os fatores de risco que proporcionam a ocorrência da doença. Como a realização de medidas de manutenção periódica dos aquários e filtros, mantimento de temperatura ideal para determinadas espécies de peixe, né? E o nível de dissolvimento de O2 na água para a quantidade de peixes que você está tendo no tanque. Nessa foto aí, à esquerda aqui, tem um aerador, né, em forma de chafariz, que é um dispositivo que incorpora o oxigênio na água, que é muito utilizado na piscicultura. Pode passar. Para o tratamento, né, da doença, tudo vai depender do quão precoce a doença vai ser identificada e a utilização de antibióticos específicos, né, para bactérias gram-negativas.
Atualmente, tem a imunização via banho, né, com bacterina, que demonstrou proteger carpas da columinariose em condições experimentais. Contudo, esse produto não induz uma resposta imune humoral significativa e protetora para os peixes, acabando não sendo muito útil. No Brasil, até tem alguns estudos, né, que avaliam a utilização da bacterina por via injetável e oral, onde foi demonstrado que a indução de imunoglobulina específica é significativa, porém sua concentração não está diretamente relacionada à proteção contra a doença, então acaba não sendo muito utilizado. O mais importante realmente para estar evitando a columinariose é a prevenção, né, que leva o dono, né, da piscicultura a estar sabendo os procedimentos que foram realizados com aqueles peixes, né, o local de onde ele veio, um controle sanitário, se alguns peixes apresentam sinais clínicos dessa doença, né, um ambiente excelente, né, onde tem uma qualidade boa de água e nível de matéria orgânica muito baixo, que tem como intuito diminuir o estresse que pode estar sendo gerado nos peixes. Atualmente, existem algumas vacinas que podem ser utilizadas no caso da columinariose, mas ainda se sabe muito pouco sobre elas, então acaba não sendo assim tão mais recorrido, né? Pode passar. Bom, falar um pouquinho aqui sobre os impactos econômicos que a columinariose, né, pode gerar. Então, a columinariose é uma doença altamente impactante. Ela traz prejuízo tanto para a piscicultura do Brasil e também de outros países. É a segunda enfermidade que mais causa prejuízo à indústria americana do Braga do Canal, né? E devido à columinariose afetar principalmente larvas e alevinos, ela pode desencadear, né, todo o restante da produção, a cria, a recria, o crescimento até ir para o consumo, né? E isso pode afetar muito na economia da piscicultura. No Brasil, não tem ainda aquele dado concreto sobre esses impactos, né? Apesar de ter surtos frequentes, esses surtos também podem atrapalhar um pouquinho, né, sobre esses dados, né? Tanto esses surtos, mas também outros fatores, né? Como a columinariose, ela pode atingir vários tipos de espécies, né? E outros fatores, como os meninos também explicou, um pouquinho de dificuldade do diagnóstico, o tratamento. Então, tudo isso pode contribuir para não ter esse dado concreto, né? E eu penso que se a gente também tivesse esse dado concreto, um valor real, a gente poderia diminuir esse impacto econômico que o pessoal da piscicultor, ia saber, né, o tão grave que é essa enfermidade para a piscicultura. O pessoal sabe, mas não tanto. Então, se soubesse um valor real, talvez poderia causar, tipo assim, um impacto mesmo, um medo, e o pessoal fazer um manejo correto, né, um transporte correto para a gente ter menos impacto econômico que vindo da columinariose. Esse é o nosso trabalho. Muito obrigado a todos. Se alguém tiver alguma dúvida, e muito obrigado pela atenção, né? Vamos passar agora para as perguntas. Beleza, meninos. Meninos, valeu pela apresentação. Ótima apresentação. Vocês apresentaram muito bem, tá? Trouxeram aí um ótimo conteúdo bem completo. Realmente pegaram todos os pontos. Aí só algumas, o diagnóstico, né, foi bem detalhado, me chamou a atenção a parte do diagnóstico, e as apresentações foram todas muito boas. Só chamar a colunariose, né, essa doença aí que causa principalmente lesões tegumentares de pele, tecido subcutâneo e eventualmente tecido muscular, causando ali erosões, úlceras, as nadadeiras também, brânquias e, eventualmente, septicemia com acometimento de órgãos. E aí a gente tem uma mortalidade maior. Como o Matheus mesmo falou, né? Frequência da doença, diferentemente das doenças que a gente viu até agora, que acometiam principalmente animais em idade adulta e pré-abate,
A colunariose e a seguinte também, ela comete principalmente alevinos, né, e juvenis, animais jovens, E aí vocês veem, quem tem acompanhado essas doenças, como eu tenho acompanhado, a gente vê que são doenças bacterianas, né, e são extremamente dependentes de alguns fatores de risco e predisponentes. Todas que a gente viu até agora e que a gente vai ver, a gente precisa sempre de alguns fatores predisponentes para que a doença aconteça, né? E aqui não é diferente. Quando a gente tem aqueles fatores, né, imunossupressores, fatores de baixa qualidade de água, alto conteúdo de excretas nitrogenadas, enfim, transporte, manejo, variação da temperatura alta, aqui mais no caso, temperatura mais baixa, né, que é o mais prejudicial, a variação. Isso tudo predispõe a essas doenças bacterianas que, por muitos autores, pelo que eu tenho estudado, e também já tive a oportunidade de conversar com um professor lá da escola de veterinária, é que as doenças bacterianas dos peixes, elas têm um caráter muito secundário, sabe? Eles precisam sempre de alguma coisa antes para, de forma secundária, entrar e causar as lesões, causar as doenças. Isso acontece aqui também. Só uma observação, eu procurei vacinas comerciais contra a colunariose e não encontrei. Sei que tem vacinas experimentais, mas não encontrei nenhuma vacina comercial para o combate da colunariose. Então, acho que realmente não chegou ainda entre aspas, na prateleira do consumidor, não. Beleza? Deixa eu ver o que mais. Eu acho que é isso. E se vocês separarem, se vocês pegarem a apresentação sobre colunariose, os sinais, algumas fotos, e pegarem lá do Streptococcus dysgalactiae, vocês vão ver que vai ser difícil diferenciar dependendo do tipo de lesão. O Streptococcus dysgalactiae, que a gente viu na última aula, também causa lesão tegumentar, né? Base de cauda, dorso, nadadeira. E aí a gente vai precisar de mais, de forma geral, nas doenças aqui de peixes, muito do apoio laboratorial. Muito, muito, muito do apoio laboratorial. A gente precisa ter as nossas suspeitas, né? Se a gente mandar para o laboratório sem suspeitas, aí complica muito. No mínimo, fica muito mais caro os exames, já que vai ter que pesquisar bastante coisa. Uma coisa que eu reparei, não sei se é impressão minha, mas eu na apresentação da Lorena, não sei se a Lorena está aí ou caiu? Não sei, a Lorena é com 2 N's, né? Que apresentou. Ou não? Caiu, né? Isso, é com 2 N's. Ah, tá, com 2 N's. Então deixa para lá. Vamos para as questões. Pode ler, então? Pode, né? Pode. Então, a questão número 1. Sabemos que a colunariose é uma doença que acomete a superfície externa dos peixes, né? Pele, nadadeiras e brânquias. Sabendo disso, responda qual sinal clínico não faz parte da caracterização dessa doença. Letra A, letargia, anorexia, melanose e erosão de nadadeiras caudal e dorsal, principalmente. Letra B, erosão somente nas nadadeiras dorsais. Letra C, áreas esbranquiçadas na pele, principalmente na região caudal e dorsal do corpo do animal. Letra D, necrose da pele e tecido muscular. Letra B, né? Letra B. Isso, letra B. Dorsais e caudais. Inclusive, o nome colunariose, ele vem de coluna. Que é o acometimento frequente do dorso do animal, né? Próximo ali da coluna vertebral. Então, é daí que vem o nome, eu acho, né? De colunariose. Claro que vem da espécie, né? Mas, enfim. Uhum. Pode ir para a segunda? Pode. De acordo com as informações da apresentação sobre a colunariose, marque a alternativa correta. Letra A. A bactéria causadora dessa doença possui grande facilidade de aderência ao hospedeiro, sendo assim, comumente é apresentado quadros de septicemia. Letra B.
A Flavobacterium columari utiliza-se da secreção de proteases extracelulares para degradar os tecidos acometidos, sendo a condroitina uma forte enzima para esse processo. Letra C. A Flavobacterium columari possui baixa capacidade de infecção. Sendo assim, um plantel demora até 72 horas para apresentar os primeiros casos de óbitos após o início da manifestação de sinais clínicos. Letra D. A Flavobacterium columari é uma bactéria oportunista e faz parte da microbiota normal da pele, gueldas e da água, ou seja, ela precisa de um fator, um evento, para que ela possa, de fato, se infectar e provocar surtos de columinariose. Letra D. Qual? Letra D, D de dado. D de dado? Isso. Letra D de dado. Agora eu lembrei que uma coisa que eu acho que faltou falar no trabalho do tratamento são dos banhos com soluções antissépticas. E como a lesão, né, a infecção, a lesão comumente é tegumentar externa, Sim. Existe essa opção da realização, quando viável, né, obviamente, da realização com alguma dos banhos com algumas substâncias antissépticas. Me veio à cabeça aqui agora. Letra D. Questão 3. A columinariose é uma das principais doenças infecciosas de peixe de água doce em todo o mundo. Essa enfermidade é causada pela bactéria Flavobacterium columari, que acomete tanto peixes cultivados como de vida livre. Sobre o tratamento da columinariose, assinale a alternativa correta. Letra A. O tratamento da columinariose só terá sucesso com a identificação precoce dos sintomas e a utilização de antibióticos específicos para bactérias gram-negativas. Letra B. Para um tratamento de sucesso, é necessária a identificação precoce da doença, prontamente tratada com antibióticos específicos para bactérias gram-positivas. Letra C. A utilização do antibiótico específico para bactérias gram-negativas e o tratamento tardio são essenciais para o tratamento da columinariose. Letra D. O tratamento só será efetivo quando identificado de forma tardia, utilizando vacinas para o tratamento dos peixes. É a letra A, mas essa aí não tem nenhuma resposta totalmente correta, não, porque os antibióticos que são utilizados, eles não são específicos contra gram-negativas, que é o caso da Flavobactéria. Eles são de amplo espectro. Então, a oxitetraciclina e o florfenicol, ambos são antimicrobianos de amplo espectro, tanto é que a gente utiliza os mesmos para o tratamento dos estreptococos que são gram-positivos. Tá? Então, é a letra A que mais se aproxima. Tá bom. Na questão 4 aí, as características que melhor descrevem a morfologia da bactéria Flavobacterium columnaris são: letra A, a bactéria tem forma espiral, com presença de esporos. Letra B, a bactéria é em forma de vírgula, com flagelos. Letra C, a bactéria é em forma de bastonete, longo e amarelado. Ou letra D, bactéria em forma de bastonete com flagelos e esporos. Ela não forma esporo. Isso, não. Ela não forma esporo. Então, é um bastonete longo, né? Em forma de bastonete longo. Agora, amarelado é quando a colônia é amarelada, né? Não a bactéria em si. A bactéria ela é incolor. Mas a colônia que essas bactérias formam, frequentemente são amareladas. Mas ela é Sim. Letra C. Essa mesmo, a gente baseou naquela imagem lá da morfologia, que é a colônia. Entendi. Então, as colônias formadas, elas têm coloração amarelada, branco-amarelada mesmo. Isso. 5. A respeito da columinariose, assinale a alternativa abaixo que contém informações incorretas. Letra A. A columinariose é uma doença infecciosa mais comum de água doce. Letra B. Os surtos de columinariose são comuns, mas não causam prejuízos à indústria de piscicultura. Letra C. As boas práticas de manejo e tratamento profiláticos ajudam a evitar os surtos de columinariose.
Ou letra D, além de lesões externas, essa patogenia também pode causar lesões internas. Letra B. B de bola. Isso. 100%. 100%. Valeu, meninos e meninas. Obrigado pela apresentação. Muito bom, tá? Muito boa mesmo. Excelente apresentação. Sob todos os pontos de vista. Parabéns. Aí fica me devendo lá o PDF. Ok? Bom, o próximo grupo é... Deixa eu ver. Valeu, Marina. Valeu. Valeu, Arthur. Próximo grupo é septicemia por aeromonas. Quanto grupo compartilha isso? Quanto grupo compartilha aí? Fazer um intervalinho aí de 4 minutos, 5 minutinhos, tomar uma água ali e dar uma levantada e já volto. 5 minutinhos e a gente está de volta. Beleza? Então tá bom. Beleza. Deixa eu apresentar isso. Valeu. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Hoje o nosso grupo vai abordar um pouco sobre o tema septicemia por aeromonas móveis em peixes. E os integrantes do grupo são Alexandre Camilo, César Henrique, Clarice Angélica, Dilce Vieira, Igor Fonseca, Larissa Barbosa, Luísa Cerulli, Marcelo Lobato, Marina Melo e Vitor Fernandes. Pode passar, César. César? Muito obrigado. Fazendo as pesquisas para desenvolver esse trabalho, a gente viu que a piscicultura ela vem crescendo e se desenvolvendo cada vez mais. O Brasil, atualmente, ele está na 13ª posição no ranking de produção de peixe mundial. Porém, mesmo com a especulação de queda na produção que o mundo tinha para o ano de 2020, não só no setor de produção, né, mas em vários outros setores também, por causa da pandemia, o Brasil ele apresentou resultados melhores que no ano de 2019. Houve um crescimento de quase 6% em relação ao ano anterior, e segundo a Associação Brasileira de Piscicultura, a Peixes BR, o Brasil ele produziu cerca de 758 mil toneladas de peixes no ano de 2019, e no ano de 2020 ele chegou a produzir mais de 800 mil toneladas. Só que, com o crescimento e a intensificação da produção, vai surgir também a preocupação com o favorecimento da incidência e, dependendo do caso, né, da severidade de algumas doenças. De forma principal, a gente poderia falar das doenças infecciosas, né, de origem bacteriana, e é onde a gente chega no nosso tema de hoje. As bactérias do gênero Aeromonas, elas são gram-negativas, possuem formato de bastonete, e recentemente elas passaram por uma reclassificação em sua família. Elas saíram de uma família e foram classificadas como outra. Elas são agentes comuns na piscicultura tropical e são bactérias são facilmente encontradas na microbiota dos peixes. Isso não quer dizer que eles estejam doentes, mas quando há alterações, não só na qualidade da água, como, por exemplo, níveis de oxigênio baixo, mas também quando há alterações no manejo para com os peixes. Isso vai gerar um estresse para o animal, que vai ser um fator predisponente para o surto dessa bactéria. E vale lembrar também que é uma bactéria oportunista, né? Elas podem ser encontradas em diversos locais na natureza, né? Por exemplo, fontes de água, no solo e principalmente em animais contaminados que vivam em temperaturas agradáveis para o desenvolvimento dessa bactéria. Pode passar. Como o Igor falou, as aeromonas são encontradas em diversos habitats, tanto terrestres quanto aquáticos.
e tanto nos homens quanto nos animais, então vai ser importante, pode afetar a nossa saúde também. Elas fazem parte da microbiota normal dos peixes e vivem normalmente no trato digestivo, né? São consideradas bactérias oportunistas. Elas vão viver normalmente sem causar nenhum dano para os animais. Elas só vão agir quando o animal é estressado ou fica fraco. Esse estresse pode ser por ter muitos peixes num lugar só, qualidade ruim da água, alimentos, e até manipulação excessiva, que vai estressar os animais. Nessa primeira imagem, a gente pode ver que alguns órgãos estão mais vermelhos. Isso é uma infecção causada pelas aeromonas. Isso vai evitar tanto no crescimento quanto no ganho de peso dos animais. Na segunda, a gente pode ver nessa C e D, essas manchinhas rosa mais escuro, que na coloração são as aeromonas. Pode passar. As aeromonas vão passar por transmissão horizontal. Vai contaminar de um animal para o outro. Não vai precisar de um meio termo, de um animal que vai levar a transmissão para outro. Essa transmissão vai ser por via oral, tanto por água quanto alimento contaminado ou até secreções. E ela é transmitida principalmente pela água contaminada. Animais doentes, má higienização de utensílios e pela ingestão de animais doentes. A gente pode ver nessa imagem que tem umas bolinhas em cima da água. Isso, e a água está um pouco turva, isso é o biofilme. O biofilme é quando a gente vê às vezes, um pesqueiro, às vezes, um tanques, que tem tipo um óleo em cima com as bolinhas. Isso são secreções dos animais. A gente não pode deixar esse biofilme, que muitas pessoas deixam, porque é um ótimo transmissor das aeromonas. Patogenia. No meio aquático, a alteração de parâmetros, além dos limites aceitáveis, ela pode predispor aos peixes enfermidades, que vai ser de origem natural ou antrópica. E esses parâmetros vão ser as altas temperaturas e densidades de estocagem, as mudanças bruscas de temperaturas, traumatismos decorrentes de manejo, a transferência dos peixes, os baixos níveis de oxigênio dissolvido, condições nutricionais deficientes e as infecções por fungos ou parasitas. Então, esses fatores vão levar ao desequilíbrio e expõem a ictiofauna à ação de patógenos. E a microbiota intestinal dos peixes depende da colonização bacteriana durante os estágios iniciais de desenvolvimento, das mudanças na dieta e das condições ambientais. E essa microbiota, ela pode ser composta por várias espécies de bactérias, incluindo as dos gêneros Aeromonas. Então, sendo assim, a gravidade da infecção vai depender do estado imunológico dos animais, que nos casos mais graves, as bactérias elas podem acometer diferentes órgãos que vão prejudicar as funções vitais do peixe, que pode levar à morte. As necroses e os infiltrados inflamatórios são relatados em exames histopatológicos, que particularmente vão nos rins e no baço, e onde isso vai causar um grande impacto na saúde dos animais. Pode passar. Os sinais clínicos observados nesses peixes infectados pelas aeromonas são típicos de uma sepsemia bacteriana. Esses sinais eles podem aparecer em conjunto ou individualizados. Muitas vezes o intestino e a cavidade abdominal ela pode ter um líquido sanguinolento, além do aumento do baço e dos rins. Os sinais externos, como a gente pode observar nas fotos, vão ser lesões de pele típicas de erosões, lesões hemorrágicas em várias partes do corpo, as escamas eriçadas, os olhos hemorrágicos e a palidez de brânquias e das mucosas. O comportamento do peixe também vai mudar. Ele vai ter uma natação mais lenta, vai ficar nas áreas mais rasas dos viveiros e ainda apresentar falta de apetite. Bom, o diagnóstico aí pode ser feito através dos sinais clínicos, mas o mais exato é feito através do exame laboratorial.
né, o diagnóstico das infecções por aeromonas, basicamente, é considerado no isolamento e identificação do micro-organismo. A doença aí vai apresentar, inicialmente, alguns sinais clínicos perceptíveis, como já foi falado aí, né, letargia, anorexia, brancas pálidas, melanose. Aí, com mais a evolução do quadro perceptível, aí, a epidemia, petecas, hemorragia na pele, na boca, na base das nadadeiras. Também podendo achar aí ascite, exoftalmia, natação errática, são alguns sintomas. Porém, a sintomologia nervosa e o quadro de sepsemia, eles podem ser confundidos com sinais clínicos ocasionados por outras infecções causadas por outros patógenos. Então, por isso, não se pode considerar apenas o diagnóstico clínico, porque ele pode ser muito confundido com infecções bacterianas, em outros casos, como causadas por Staphylococcus, ou infecções também causadas pela bactéria Edwardsilla. Então, o diagnóstico mais preciso é feito via laboratório, onde pode ser realizado o diagnóstico via exame bacteriológico, né? Os peixes que apresentam a sintomologia clínica devem ser coletados e enviados vivos ou refrigerados, né? Então, de forma que não façam a degradação do peixe, enviados de forma correta ao laboratório para que sejam feitos a coleta de material para ser feito o exame. O exame bacteriológico é baseado na coleta, né, acética, de fragmentos de diversos órgãos do peixe, principalmente do cérebro e do rim, e são inoculados aí em meios de cultivo, como água de sangue ou água de soja. Então, a coleta e a manuseio desse material é muito importante, porque, principalmente a antisepsia, na coleta dos fragmentos dos órgãos, é essencial para um diagnóstico mais acurado. Porque como algumas amostras não patogênicas desse micro-organismo são constituintes da microbiota do muco e do trato digestório, essas amostras podem contaminar as amostras e originar aí uns resultados falsos positivos, que podem causar problemas para esses peixes. Então, depois que é feitas as coletas, né, é submetida à incubação de 24 a 48 horas, a 28 graus Celsius. Depois disso, são realizados os testes primários de caracterização bacteriana, como a coloração de grã, catalase, oxidase. Posteriormente, é feita a identificação da espécie bacteriana e pode ser realizada por métodos bioquímicos e moleculares, sendo aí os testes moleculares os mais indicados para esse caso. Uma vez que foi detectado e concluído o diagnóstico da bactéria, também deve ser feita a realização de testes à sensibilidade a antimicrobianos, que é muito importante para a prescrição correta do tratamento. Diversos estudos já relataram a ocorrência de amostras de aeromonas que são resistentes a diferentes tipos de antibiótico, como a ocitetraciclina, que é um fármaco muito comum utilizado aí na piscicultura, né, para tratamento de doenças bacterianas, e entende-se que essa resistência pode ter sido causada por esses resultados falsos positivos e o uso indiscriminado desses antibióticos. Então, é muito importante tentar essa identificação correta do antibiótico para se combater. Então, e também é importante atentar aí os patógenos de animais aquáticos que apresentam critérios de metodologia específica para a realização dos testes e desses testes que são sensíveis a antimicrobianos. Pode passar. Então, gente, como já foi dito, as infecções pelas aeromonas, né, pelas bactérias de aeromonas, elas são muito comuns em diversas espécies de animais, também no ser humano, e ela é uma infecção tão importante justamente porque ela infecta uma grande variedade de animais e também o ser humano. E o impacto econômico que ela causa está diretamente relacionado à morte desses peixes, então mata muito peixe e também diminui o ganho de peso que esses animais vão ter, né? Os animais doentes representam um ganho de peso bem inferior com os outros que estão saudáveis. E é por isso que tem que ficar muito atento à prevenção, ao controle e principalmente ao manejo correto desses animais. É tão importante, porque alguns cuidados que vão ser tomados vão aumentar a produção desses animais, né? Como, por exemplo, aí, adquirir peixes que estão nessa fase de alevinos e juvenis, com animais mais jovens, né? E que venham de estações de reprodução que tem uma garantia de qualidade, que tem uma preocupação com a qualidade, né, desses animais, que tem um bom manejo sanitário. Realizar a desinfecção também química dos tanques, dos utensílios que mexem com esses peixes é de grande importância, só que tem que fazer com uma certa frequência, fazer com um intervalo de tempo muito grande, não adianta nada, né, que vai ter um acúmulo de bactérias, vai poder infectar os peixes, então não vai ser o ideal, é o certo fazer com uma certa frequência. Temos também que trabalhar o número de animais, né, que sejam compatíveis com a estrutura do local do viveiro, não adianta colocar muito peixe junto, que acaba sendo um fator estressante. Podemos também evitar a sobra de alimentos, dar a quantidade de ração ideal, porque se sobrar também alimentos, fica acumulando no tanque, né, fica acumulando no viveiro e acaba por deixar a água suja, um ambiente não favorável para esses animais.
A gente pode também retirar muito rapidamente, né, dos tanques os animais que estão mortos ou que têm algum sinal clínico de estar doente, né, porque esses animais, eles conseguem passar para os outros muito facilmente essa infecção. Devemos também manipular, diminuir, né, a manipulação excessiva com os peixes, evitar essa manipulação excessiva, porque, como os meninos já disseram, o estresse é um fator para manifestar essa doença, então mexer o menos possível, manter a água limpa, evitar esses fatores estressantes é bom, né, para não manifestar essa doença. E a gente também pode fazer uma quarentena com esses animais antes de colocá-los eles nos viveiros, para poder observar se eles estão doentes, se tem algum sinal clínico, comportamento diferente, e não colocar esses animais que têm esses comportamentos junto com os outros animais, né, descartar esses animais. Nessa imagem aí do lado, a gente tem uma sonda, que ela foi desenvolvida por pesquisadores da Embrapa, lá de São Paulo, não me lembro a cidade, mas é que ela pode ajudar justamente a gente nessa questão de controle de qualidade de água, porque vai ser um aparelho capaz de informar em tempo real, né, para os responsáveis pelo viveiro, pelos animais, questões como o oxigênio, né, da água, o pH da água, se a água está turva ou não, mostra também a quantidade de algas, porque a água também não é uma coisa boa para os animais, né, a quantidade elevada acaba prejudicando, né, é um fator estressante para os animais, e fazendo essa análise, tendo esse controle de qualidade, o produtor consegue até mesmo colocar mais peixes, diminuir a reposição de água que eles colocam, né, nos tanques, e, consequentemente, aumenta a produção. Pode passar. O tratamento por Aeromonas, ele vai ser basicamente pela administração de antibióticos, né, por ser causado por bactérias. Esses antibióticos, eles podem ser administrados por duas formas, que é via oral ou aplicação direta no animal. Normalmente, as propriedades vão optar pela essa administração via oral, né, que é feita pela ração, por ser de mais fácil manejo, né, vista a quantidade de animais que pode ter no criatório. Então, essa aplicação ela fica restrita a animais de valor zootécnico mais elevado ou alguns casos mais específicos. Existem 2 antibióticos licenciados no Brasil para o tratamento do Aeromonas, né, que é a oxitretaciclina, mais conhecida aí com o nome popular de terramicina, e o florfenicol. A oxitretaciclina administrada 10 mg por quilo de animal, por quilo de peso vivo, né? E o florfenicol a 100 mg por quilo. Os dois a 10 dias. O problema do tratamento, né, desse tratamento via oral aí pela ração, é que os animais que já apresentaram sintomas, né, que já desenvolveram a doença, eles vão acabar morrendo. Então não vai surtir efeito. Porque o Aeromonas, ele causa aí uma inapetência grande no animal, né? Anorexia, então o animal não vai comer a ração. Então esse tratamento, ele tem, é um tratamento metafilático, né? Ele visa aí ajudar os animais que ainda não desenvolveram a forma ou que estão com a doença na sua forma incubada aí, né? Outros tipos de tratamentos também vão ser os banhos terapêuticos, né, que também são tratamentos aí profiláticos, que são a imersão do animal em soluções com permanganato de potássio, sulfato de cobre e cloreto de sódio. Como até o Guilherme já havia dito antes, você vai visar eliminar as bactérias que estão ali na parte exterior do animal, né, outros tipos de bactérias, e também parasitas, né? Visto o caráter dessa bactéria ser oportunista, né? Então, entra aí como uma opção. Também temos a suplementação, né? Utilizando vitamina C e E para tentar aumentar o sistema imunológico melhorar esse sistema imunológico do animal e prevenir essas infecções. Também temos vacinação, né? A vacinação não é tratamento, né? Entra, no caso, em prevenção, mas não existe nenhuma vacina hoje no Brasil que é licenciada, porém tem algumas vacinas comerciais, né? Vacinas autógenas. Algumas empresas fazem vacinas a partir dos patógenos isolados das propriedades, né? Então, assim, tem alguns né, dados de que tem resultados bons, então eles isolam o patógeno da propriedade e fazem a vacina. Esse é um dos problemas da vacina, e outro problema é que ela não protege contra Aeromonas hidrófilas. E também
eu vi sobre terapias alternativas, né? Tem alguns estudos sobre banhos, né, utilizando soluções aí com plantas da Amazônia e até óleos essenciais aí para ajudar esses peixes. Então, todas essas outras terapias alternativas aí, né, como terapêuticos e essa vacinação, elas vão entrar para tentar tapar esse uso grande, né, de antimicrobianos. Hoje é um grande problema, né, o uso de antibiótico na piscicultura, visto que a principal forma da utilização é na ração, né, na água, então tem muito resíduo de antimicrobiano que entra em contato aí com a água, essa água é liberada no ambiente. Então, hoje é bastante discutido isso e busca-se, né, formas aí de tentar frear esse uso exagerado aí de antibióticos. Então é isso, muito obrigado a todos pela atenção. Beleza, meninos. A apresentação ela foi um pouco mais curta, né? Então, poderia, em alguns momentos, ter falado com mais calma. Senti, assim, que até foi ótima a apresentação, viu? Eles trouxeram bastante conteúdo, mas ela foi mais curta. Aí eu estou fazendo críticas aí para as próximas oportunidades, apresentação de trabalho, TCC, defesa de não sei o quê, banca daquilo. Eu notei que veio a introdução foi bem legal, muito boa, né? Eu gosto muito quando antes da gente entrar no assunto mesmo, a gente introduz a importância da cultura, a importância daquilo que a gente está falando, a gente está vendendo o nosso peixe, né? Literalmente, para chamar a atenção do público ali, né? Mostrar, olha, isso aqui é importante, que eu vou falar que é importante. Aí depois deu uma acelerada muito grande. Eu ter gastado, né, com mais calma em relação a, sei lá, patogenia, fatores de risco, né, epidemiologia, transmissão, sinais, lesões, e aí a gente pode trazer mais imagens, escreve a imagem, traz vídeo, enfim, tem várias formas de adicionar aí. Tempo, né, e conteúdo. Aí chegou na Clarice, né, aí a Clarice deu uma acalmada, e aí veio falando com mais detalhes, veio com mais calma, colocando mais conteúdo e finalizou dessa forma também com o tratamento, controle e profilaxia. As apresentações foram boas, mas essa ressalva aí do tempo que é muito importante a gente respeitar, obviamente, né? Quando a gente faz um trabalho abaixo do tempo mínimo, qual a mensagem, obviamente, que a gente está passando para, no meu caso aqui, né, para a gente, para o avaliador, para o entrevistador, para o membro da banca, para o examinador do TCC, do colóquio, qual mensagem que a gente está passando? Mesmo que incorretamente, mesmo que não seja verdadeira, a mensagem que isso envia é que a gente está sem conteúdo. E não foi o que eu notei nesse trabalho em si. Mas essa é a mensagem que a gente pode passar. Com muita atenção em relação ao tempo, tá? E aí tem algumas alternativas para a gente aumentar esse tempo. Vocês podem trazer, por exemplo, e essa é uma sugestão, um artigo, um relato de caso, um relato de um surto, e aí comenta aquilo para complementar realmente esse tempo. Sei que ainda tem as questões, né? Mas aí isso aí fica trazendo esse conteúdo extra, é bastante interessante, tá? Bastante interessante. Essa é uma doença, o Aeromonas, ele causa uma doença que pode ser diagnóstico diferencial da anterior, quando ela causa lesões de tegumento, né? Embora tenha um componente hemorrágico mais intenso, é frequente as hemorragias, associado às úlceras, erosões, a hemorragia, e vai ser diagnóstico diferencial daquelas outras doenças, dos estreptococos que causam septicemia, que a gente viu nas aulas passadas, Streptococcus agalactiae e o Winniae. E aí, inclusive, com um potencial de causar lesões neurológicas.
E aí a gente tem um quadro clínico bem semelhante aos Streptococcus septicemicus que a gente viu aí nas aulas passadas. Por isso que é tão difícil, novamente, é muito difícil, né, fazer o diagnóstico clínico. O diagnóstico clínico aí vai ser um diagnóstico presuntivo, provisório. Vai ser um diagnóstico, como é que fala? De suspeição. A gente vai suspeitar. E aí a gente vai sempre precisar do apoio laboratorial, de um bom diagnóstico laboratorial veterinário, né, para realmente confirmar do que se trata aí. Beleza? Mas é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Eu gostei bastante das apresentações de todos vocês. Beleza? Vamos lá para as questões, então. Hoje eu quero... Ah, tá aqui? Guilherme, mandei pelo Forms aí. Ah, beleza, beleza. Vocês vão compartilhar aqui? Aí ou eu compartilho aqui? Se quiser compartilhar. Deixa eu ver. Vou compartilhar aqui, então. Compartilhar. A apresentação ficou bem bonita também, viu? Parabéns pelos slides. Estão vendo aí? Ó, bonito aqui também. Vamos lá. Septicemia por aeromonas móveis. É a denominação conferida a doença causada por bactérias mesófilas e móveis. Você está de sacanagem comigo. Mesófilas móveis do gênero Aeromonas. Psicrófilas mesófilas. Não, aqui, ó. Letra B. Doença por bactérias mesófilas e móveis do gênero Aeromonas em peixes. É porque tem algumas bactérias do gênero Aeromonas que são psicrófilas, né? Que se multiplicam em temperatura mais baixa. Para quem não lembra aí da micro, bactérias mesófilas são aquelas bactérias que se multiplicam em temperatura, né? Ótima ali por volta de 37, 35, nessa faixa aí. Mas acaba pegando aí uma faixa de temperatura de 15 a 40, um pouco mais, um pouco menos. As psicrófilas vêm de frio, né? Elas gostam mais de uma temperatura mais friinha. Vamos ver, depois que eu mando aqui, né? Aí sai a nota. É para começar mais fácil, aí vai dificultando. Tá. Ah, beleza. As infecções por aeromonas podem se manifestar de formas clinicamente distintas em peixes, principalmente como distensão do abdômen. Aqui é só uma, né? Tá. Distensão do abdômen, ascite, pode ter ascite, talvez não seja mais comum. Sintomas nervosos associados à natação, pode ter sintoma nervoso. Doenças ulcerativas ou quadro de septicemia hemorrágica. Essa deve ser a letra C. São as mais comuns, né? Lesões de tegumento e septicemia. Natação lenta e falta de apetite. Todos são os sinais que podem acontecer, né? Mas os mais comuns, as manifestações clínicas, os quadros clínicos mais comuns são essas aqui. Esses são fatores predisponentes para o aparecimento de surtos de infecções por aeromonas móveis, exceto. Fatores predisponentes, exceto. Intensificação da piscicultura, propiciando alteração do ambiente. Temperatura da água entre 24 e 28, altas densidades, baixa qualidade da água. Não, 24 a 28 está uma temperatura agradável, está uma temperatura legal. Então, a temperatura nem baixa, nem muito alta, não. Nesse ficar aqui, eu creio que seja uma temperatura agradável, ideal aí, né? Que não vai causar imunossupressão, né? O estresse térmico, nem imunossupressão nesses animais, não. Vamos ver. Sobre o diagnóstico por aeromonas, vocês vão soltar a nota agora? Sobre o diagnóstico por aeromonas, qual alternativa está incorreta? Diagnóstico clínico, incorreta. Diagnóstico clínico apresenta alta aplicabilidade, pois os sinais da doença são específicos, não, errado. Então é essa mesmo. Vamos só conferir, né?
via exame bacteriológico, baseado na coleta assédio de fragmentos dos órgãos que apresentam sintomatologia. Beleza. Ok. Como algumas amostras não patogênicas desses micro-organismos são constituintes da microbiota do muco trato digestório, essas podem contaminar a amostra e originar resultados falsos positivos. É verdade. Por isso que é melhor deixar é melhor enviar o peixe inteiro, né, vivo ou refrigerado, para que seja realizada essas coletas no próprio laboratório, né, porque realmente essa Aeromonas ela está no trato gastrointestinal. Se eu coleto de forma desmazelada, eu corro o risco de contaminar a minha amostra com a própria microbiota, aí, principalmente do trato intestinal, possivelmente da pele do trato gastrointestinal desse animal. Tá correto. A metodologia que apresenta maior celeridade e menor custo por exame é a amplificação por PCR. O gênero, não sei se se é o menor custo, não. Mas realmente, com certeza, se comparar o isolamento, o cultivo e isolamento com a PCR tem um potencial de ser mais rápido, né? Mais célere. Então, eu vou considerar que essa é correta. Questão de custo, não sei, teria que ver teria que pesquisar aí no catálogo dos laboratórios. O CDMA, no caso, inclusive o CDMA faz tanto a PCR quanto o cultivo de todos esses patógenos que a gente viu aqui para o diagnóstico dessas doenças de peixes, de organismos aquáticos. Em relação ao tratamento, controle e prevenção, assinale a alternativa incorreta. O tratamento é realizado com a administração de antibióticos, principalmente por via oral, adicionados à ração. O tratamento terapêutico, apesar da eficiência do fármaco, pode apresentar falhas devido à anorexia gerada pela doença. Ok. Então, funciona da mesma forma que as demais, né? O tratamento ele vai ser mais eficaz naqueles animais que ainda não apresentam sintomatologia clínica avançada. Então, em fase inicial, ou animais subclínicos, animais que estão durante o período de incubação ali, né, se infectou, mas ainda não desenvolveu lesão sinal. Não está correto. As doses administradas para o tratamento são 100 miligramas. Você quer me ferrar, né? Vocês estão achando que eu sou bulário? 100 miligramas por quilo de peso vivo para oxitetraciclina e 10 miligramas por quilo de peso vivo. Independente do fármaco utilizado, o tratamento deve ser realizado 10 dias consecutivos. Isso aí, ok, 10 dias consecutivos. Agora a dose não tem certeza. Vamos ver se eu consigo eliminar em alguma outra. Adicionalmente, pode ser administrada vitamina C e E, que promove a estimulação do sistema imune. A vacinação é uma alternativa para a prevenção das infecções por aeromonas nas pisciculturas mundiais. Depende da aeromonas, né? No Brasil, existem vacinas comerciais apenas para a prevenção de surtos ocasionados por aeromonas salmonicida em peixes. Porém, não existem vacinas comerciais para a prevenção das infecções por aeromonas hidrófilas. Estou numa dúvida aqui da C e da D. Eu acho que é a C, porque essa vacinação alternativa para prevenção, não sei, cara. Essa dose também. O Brasil não tem vacina comercial contra aeromonas hidrófilas, 100% de certeza. Mas existem vacinas? Vamos nessa aqui, vamos nascer. Vamos ver. Cadê minha resposta? Guilherme. Essa aí parte eu não consegui fazer, mas foi por pouco, hein? Hã? Foi por pouco. Qual que foi? Na 5, na verdade, não, foi pegadinha essa aí, que não existe vacina comercial para salmonicídio. Não existe, né? Eu fiquei na dúvida disso mesmo. Mas, beleza. Qual que era?
Aqui, né? Vai AD. fazer AD, isso. O resto estavam todos corretos. Está correto? A vacinação é uma alternativa para a prevenção das infecções. Essa que foi a que eu selecionei? Foi. No caso, essa parte eu achei de um artigo, né? Da cartilha da FMG. Sim, sim. Não, então, mas eu aceito a minha. Foi nas duas que eu fiquei na dúvida, né? Errei por pouco. Aceito aí o erro. Tá bom. 9 de 10, estou satisfeito. É bom que tá bom, mas não tá perfeito, né? Beleza, pessoal. Pessoal, alguém tem alguma dúvida para os grupos? Alguém tem alguma dúvida para mim? Comentário, crítica, sugestão? Ou não? Top. Não? Então tá bom. Beleza. Deixa eu fechar a gravação aqui.